Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Trazendo mais uma mensagem para a glória do Senhor e hoje com o título Ansiedade, que tem sido um mal do século e infelizmente alcançado muitas pessoas, inclusive nós do povo de Deus, né? Então vamos ver um pouquinho sobre o que a palavra do Senhor diz. Lá em Filipenses, no capítulo 4, apenas no versículo 6, diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e com ação de graças. Irmãos, nós vemos aqui como que o apóstolo Paulo, ao escrever para Filipenses, é importante ressaltar que ele estava preso, né? Ele estava encarcerado quando ele escreve a carta aos Filipenses, e mesmo estando preso, ele foi capaz de falar contra a ansiedade, o combate à ansiedade, que nós não podemos nos permitir que a ansiedade tome conta da nossa vida, tá? E a pergunta, eu tenho sempre uma pergunta pra gente, e a gente pode começar a se avaliar e avaliar os outros. Você conhece uma pessoa que tem ansiedade? Mais do que isso, você se sente ansioso? Irmãos, a ansiedade é um tipo de estrangulamento. Ela tira a nossa paz, o nosso sono, a nossa tranquilidade, faz com que a gente enterre os nossos sonhos. Então a ansiedade ela precisa ser avaliada, a gente precisa de pensar se a gente está sendo ansioso ao ponto de ser destrutivo, e para isso a gente precisa de se tratar, tá bom? Então vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto. Primeiro, eu vou colocar aqui alguns motivos do qual a ansiedade não é necessário para a gente deve evitá-la. Primeiro, porque a ansiedade não melhora em nada quanto aos dias da vida. Quanto tempo que está passando e a gente fica sempre muito ansioso. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 27, nós vamos ler esse capítulo 6 algumas vezes, fala do Sermão da Montanha, e Jesus fala desse jeito: E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Aqui Jesus Cristo está falando sobre a inutilidade da ansiedade. Será que com toda a nossa ansiedade, com todos os cuidados, com tudo aquilo que a gente tem feito, a gente consegue ainda aumentar de tamanho? Não. Então, por que a gente está priorizando e nos preocupando com coisas terrenas e passageiras? E por que não nos preocupamos com as coisas do céu e eternas? A gente vê que a ansiedade não acrescenta em nada na nossa vida, ela simplesmente não muda nada. Não de bom, pelo menos, né? Ela pode fazer com que a gente até se afaste do Senhor, pare de acreditar, pare de ter fé, e é por isso que a gente tem que evitar dessa ansiedade, porque ela não melhora em nada quanto aos dias da vida. E o segundo ponto, não melhora nada quanto aos problemas da vida. A palavra do Senhor lá em Mateus, ainda em Mateus no capítulo 6, continuando o Sermão da Montanha, no versículo 34, diz assim: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Eu particularmente gosto muito desse versículo e gosto muito de citá-lo. Cada dia passa o seu mal, a gente fica preocupado com amanhã, porque amanhã vai fazer o quê? O que eu vou fazer amanhã? E uma ansiedade que nos perturba muitas vezes, tá? A ansiedade não vai te ajudar quanto aos seus problemas. Ele não é uma solução. Na verdade, a ansiedade é um novo problema que você está arrumando, tá? A ansiedade, ela vai antecipar uma angústia por algo que nem sabe se irá acontecer. Às vezes a gente está preocupado, e se amanhã? Será que amanhã eu vou ter que resolver isso? Aí amanhã eu vou ter que... E se acontecer isso? E se ano que vem eu precisar? Amanhã é o amanhã e deixa com Deus. A nossa preocupação e a nossa ansiedade não vai resolver o problema de amanhã. Então que a gente possa ficar tranquilo e nos permitir a viver o dia de hoje. Não antecipe um possível problema. Deixa o problema para amanhã. Ele é de amanhã? Deixa para amanhã. Deixa para amanhã a gente viver esse problema. Um mal por dia. Um problema por dia. Tá bom? Terceiro ponto. Não melhora nada quanto às necessidades da vida. Ainda em Mateus, no capítulo 6, olha como é que Jesus está dando um sermão na gente nessa noite. No versículo 25 diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Nós vemos aqui Jesus Cristo falando que a gente às vezes muito incomodado e importando muito sobre coisas terrenas, e a gente se esquece que nós temos um corpo também espiritual. As necessidades físicas e psicológicas, muitas e muitas vezes,
acaba que nos deixa ansiosos, preocupados, mas isso não resolve nada. Assim como eu falei no tópico anterior, não resolve nada. Nós não deixaremos de ter as nossas necessidades porque ficamos ansiosos. Será que amanhã eu vou conseguir fazer compra? E a gente começa a se preocupar, ansioso porque tem que pagar uma conta de energia, ansioso porque tem que pagar um compromisso. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Essa ansiedade não vai fazer com que essa nossa necessidade desapareça. Pelo contrário, a gente vai fazer com que a gente valorize um problema e, nesse caso, a gente vai perder um verdadeiro sentido da fé do cristão. Então, quando a gente começa a ter ansiedade, a gente não vai resolver o problema de amanhã, mas nós vamos piorar o problema. E a gente vai colocar em jogo a nossa própria saúde emocional. Então, ansiedade não serve para nada, tem que ser descartado. A minha frase, não ande ansioso, pois não resolve nada. Tá bom? E como conclusão dessa breve mensagem, em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, eu trago a solução. Eu trouxe 3 pontos falando sobre ansiedade, falamos a mensagem inteira, né? 5 minutos falando sobre ansiedade, quase 6 minutos falando sobre ansiedade. E aí me pergunto assim, e aonde está o ponto máximo da pregação, que é Cristo? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele, Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tem problema? Tem preocupação? Tem alguma coisa para resolver? Joga sua ansiedade em Jesus Cristo, porque é Ele que tem cuidado de cada um de nós. Amém? Então, quando eu coloco uma ansiedade acima de tudo, eu coloco a ansiedade acima de Cristo. E eu acabo pecando por não reconhecer o poderio do Senhor. E aí eu volto a fazer uma pergunta. Você é uma pessoa ansiosa? Você deseja abandonar a ansiedade? Você precisa hoje, agora, nesse momento que você está ouvindo esse vídeo, ouvindo esse áudio, lançar toda a sua ansiedade sobre Cristo. Pois Ele tem cuidado de você. E esse cuidado que Ele tem com você é um cuidado muito especial, é um cuidado de amor. E Ele quer dividir toda a nossa carga, todo o nosso fardo. Então vamos aproveitar isso, amém? Vamos orar? Em seguida eu estarei impetrando a bênção apostólica. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu venho pedir para que o Senhor esteja nos visitando nessa noite, visitando todos os seus servos que nesse momento estão ouvindo esse vídeo, seja em qual momento for, todos esses que estão atentos na palavra do Senhor, para que o Senhor esteja tratando da ansiedade. Nós reconhecemos que passamos por um momento catastrófico no mundo, o país também está em crise, há o medo de todas as pessoas ao nosso redor, mas nós precisamos manter a nossa fé sobre o Senhor e entregar nossa necessidade e ansiedade em Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações que provêm do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos aqueles que aguardam ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diz, amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.